Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este canal. Desde já acolho você que está aqui, talvez pela primeira vez. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e sirvo na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, Arquidiocese de Natal. E esse canal ele foi criado com o intuito de motivar você, meu irmão católico, a buscar mais o conhecimento das Escrituras e viver de forma mais profunda a fé católica. E convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para este domingo, Dia do Senhor. Mas antes disso, eu convido você a rezar comigo neste dia. Pai, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, que nós possamos de fato compreender a Tua palavra e buscar aplicar na nossa vida. Abra-nos, Senhor, os nossos entendimentos para compreender o poder de Tua palavra. Que em nome de Jesus possamos viver plenamente aquilo que vai ser meditado e pregado no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o texto que eu escolhi para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 25 ao 33. Mas antes de irmos para o texto bíblico, eu quero fazer um outro convite a você, meu irmão. Onde você estiver, vá à Santa Missa no dia de hoje. Vá na sua paróquia para se alimentar do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Agora vamos ao texto. Aqui a Bíblia ela quer nos ensinar e quer nos apresentar 3 exigências necessárias para seguir Jesus. Agora, quais são essas exigências? Vamos ao texto. O versículo 25 vai dizer o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus. Veja, primeiramente, qual é o contexto? Jesus ele está se dirigindo a Jerusalém para passar pelo processo da morte, ou melhor, da paixão, morte e ressurreição. Então Jesus vai morrer, ele está indo para a sua morte. Então uma grande multidão acompanhava Jesus nesse translado, nesse caminho. E aí, o que é que Jesus fez? O texto vai dizer que ele voltou-se para a multidão e começou a falar. Então aqui eu quero que você preste bastante atenção, meu irmão, porque a tradução bíblica que eu estou utilizando vai utilizar palavras talvez um pouco estranhas, mas vamos compreender o texto. Então Jesus volta-se para a multidão e Jesus começa a falar. E aí ele vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, aqui parece uma palavra dura. Mas quando Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, Jesus não está dizendo no sentido literal da palavra odiar. Porque se Jesus estivesse dizendo isso, era totalmente contrário ao projeto de Deus. Então quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo que o cristão não pode amar menos Jesus. Ou seja, não pode amar os pais mais do que Jesus. Então, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos 37, vai dizer diferente. Se você amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então, Jesus está dizendo mais ou menos isso. Então, o não odeio aqui é no sentido de amar menos. Então, aqui nós já temos a primeira exigência para se seguir Jesus, que é o desapego. E aqui, meus irmãos, é importante que nós entendamos que nada pode se opor no caminho de Jesus. E quando a gente fala no desapego aos familiares, não está dizendo no sentido de eu não ter as minhas responsabilidades como pai, como mãe, como filhos, como esposo, como esposa, como um chefe de família.
Jesus não está falando nisso. Jesus ele está dizendo que a primeira exigência para a gente seguir Jesus é a gente não ser apegado às pessoas, aos familiares. Se isso vier atrapalhar o anúncio do evangelho, do reino de Deus, então isso não é aquilo que o Senhor quer. Então o Senhor quer que nós sejamos desapegados. E o próprio texto vai dizer que além dos vínculos familiares, vai dizer que deve ser desapegado à própria vida. Veja, a vida do cristão deve ser voltada para Jesus. Então faço uma pergunta para você, meu irmão. Você está disposto a obedecer às exigências necessárias para seguir Jesus? Vamos seguir. Logo em seguida, no versículo 27, Jesus também vai dizer outra coisa. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, aqui o carregar a cruz é no sentido de sofrer para levar adiante o projeto de Deus. Aqui eu quero lembrar que Jesus ele está indo fazer o quê? Jesus está indo para morrer, para dar a vida por mim e por você. Então aqui nós já temos a segunda exigência que é necessária para seguir Jesus, que é imitar os gestos do Mestre. Imitar Jesus. Então o cristão ele precisa se assemelhar a Jesus. E o assemelhar-se aqui é na doação, é na fidelidade ao Pai, é no anúncio do Evangelho. Então nós, como cristãos, como católicos, nós precisamos buscar imitar Jesus. Veja, quantos cristãos, quantos irmãos não buscam imitar Jesus? Estão até na igreja, estão até participando de pastorais, de movimentos, estão até lendo a Bíblia, mas não buscam imitar os gestos do Mestre. E para imitar Jesus não é fácil. Veja quantos ensinamentos Jesus nos apresenta por meio das Escrituras e por meio da pregação da igreja. Veja, você acha que é fácil imitar Jesus? Não é. Porque imitar Jesus requer eu perdoar os meus inimigos. Requer eu ser fiel a Deus. Requer eu fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Veja, tudo isso é um gesto de imitar o Senhor. Então você está disposto a querer imitar Jesus? Essa é a segunda exigência. Agora vamos avançar o texto. Logo em seguida, Jesus vai contar duas parábolas. E essas duas parábolas é justamente para ensinar as multidões que o cristão ele precisa ser decidido e entender o que é seguir Jesus. Então ele vai dizer o quê? Na primeira parábola ele vai dizer o quê? Com efeito, quem é alguém que quer construir uma torre, não se senta primeiro para fazer os cálculos de quanto vai gastar, para depois construir a torre. E logo em seguida para que as pessoas não caçoem dele. E aí depois Jesus vai dizer uma segunda parábola, onde ele vai dizer que um rei, quando vai guerrilhar, ele não vai examinar se suas tropas vai ser suficiente para vencer a tropa inimiga. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer justamente que nós precisamos saber as consequências de seguir Jesus. Nós precisamos ser decididos. O cristão, o católico, ele precisa estar decidido e saber o que de fato vai ocorrer no seguimento de Jesus. Por isso Jesus vai concluir no versículo 33, ele vai dizer o seguinte: igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja, esse renunciar aqui é no sentido de renunciar os bens materiais. E aqui nós temos a terceira exigência necessária que o texto bíblico nos apresenta para seguir Jesus, é a renúncia. E a renúncia, ela pode ser, como aqui o texto está dizendo, renunciar aos bens materiais, mas a renúncia aqui a gente também pode fazer uma interpretação de renunciar a tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. Renunciar o pecado,
renunciar à fofoca, renunciar às intrigas, renunciar tudo aquilo que é contra os projetos de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós precisamos aprender a renunciar àquilo que nos afasta do Senhor? Por quê? Porque nós somos ainda muito apegados a esse mundo. E a gente esquece que existe uma realidade chamada céu. A gente esquece que existe uma realidade chamada Jerusalém Celeste. Nós esquecemos que existe uma realidade chamada salvação das almas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra nos ajude a compreender de fato que para seguir Jesus é necessário essas 3 exigências. E aqui eu quero recapitular para a gente concluir a pregação. Primeira exigência, desapegar-se. Segunda exigência, imitar o mestre. E terceira exigência, renunciar àquilo que nos afasta do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua vida, que Deus cuide do teu ministério, que o Senhor conceda a graça de compreender essa palavra, que em nome de Jesus, essa palavra nos faça convictos da realidade do seguimento ao Evangelho, de se seguir Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.